Você sabe o que acontece com a criança que morre sem o batismo? Sabe que há muitas teorias, há umas ideias um pouco contrárias, até contraditórias com a doutrina da igreja. Eu espero com esse vídeo poder ajudar você para poder entender e de repente talvez até aliviar um possível luto de alguém que perdeu alguma criança antes do seu batismo. Primeiro, quero aqui também traçar um pequeno panorama, né, entre batismo e a esperança da salvação das crianças que morrem sem o sacramento. E começo falando da esperança da salvação porque nós cremos, como católicos, que o batismo é exatamente a porta, né, a porta da vida em Cristo. O Catecismo da Igreja, no número 1213, vai falar exatamente isso, a porta da vida no Espírito, né? O batismo é exatamente esse ingresso, porque liberta a pessoa do pecado original, torna ela filha de Deus e passa assim a fazer parte do corpo de Cristo da igreja, né? Tanto que no direito canônico da igreja, no cânon 867, vai falar que os pais têm a obrigação de fazer com que as crianças sejam batizadas nas primeiras semanas, né? E isso é um costume que herdamos até de certa maneira dos judeus, que tinham a circuncisão já no 8º dia. A igreja instituiu assim que então não se deve atrasar o batismo. E isso baseado na verdade do Evangelho, Marcos 16:16, que faz parte da salvação, o batismo. É para garantir a salvação. E a pergunta é, e quem morre sem o batismo, então, não se salva? Então, a igreja reconhece que há as situações que são dolorosas, né? Uma criança que morre já é uma dor por si, morrer sem o batismo, uma dor, digamos, duplicada. E o catecismo vai então nos recordar que quando as crianças morrem sem o batismo, a igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz inclusive no rito fúnebre, no dia da morte de uma criança, se sente exatamente isso, conforme se prevê nos textos, né? E por isso a grande misericórdia de Deus, que quer que todos se salvem, e a própria ternura de Jesus para com as crianças, nos permite esperar que sim, que realmente há um caminho de salvação para elas. Isso está no Catecismo, no número 1261. E isso então une aqui dois aspectos que não podem se separar, né? A fé na necessidade do batismo e, ao mesmo tempo, confiança na misericórdia divina. E essa confiança na misericórdia divina gera em nós, então, uma esperança, né? Esperança essa que, como eu dizia, está evidente nos textos fúnebres. Para uma criança não batizada, ali se reflete exatamente isso, a esperança. A igreja pede no dia de um sepultamento, assim, a igreja pede que a criança seja acolhida na bondade infinita de Deus, porque Ele mesmo é o Deus que quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está lá na carta de Timóteo 2,4. De modo que, assim, o coração da igreja se volta para a confiança no amor do Pai, que não abandona ninguém, não abandona nenhuma de suas criaturas, portanto também não abandonaria uma criança não batizada. Por acaso, no ano de 2007, a Comissão Internacional de Teologia lançou um documento muito interessante que vale a leitura. O título do documento é A Esperança de Salvação para Crianças que Morrem sem o Batismo, e lá fica muito esclarecido alguns pontos muito importantes. Primeiro, ali se esclarece aquela antiga hipótese do limbo, né? Um lugar de felicidade natural, sem a visão de Deus, né? Isso nunca foi definido como dogma, né? Portanto, por mais que seja uma ideia amplamente difundida, o catecismo da igreja não menciona o limbo e, em seu lugar, aponta para a esperança na misericórdia de Deus. Nesse mesmo documento de 2007, há uma recordação que não podemos negar também a necessidade do batismo, nem retardar a sua administração, coisa que às vezes os pais deixam a desejar, e reafirma também que devemos confiar na graça de Deus para aqueles que morrem sem culpa própria, sem ter recebido o sacramento. E por isso, então, essa hipótese do limbo não faz muito sentido, apesar de ser uma explicação aparentemente teológica, né, de um cunho bastante medieval, né, mas que nunca recebeu o status de doutrina oficial da igreja. É apenas uma hipótese muito sem sentido, né? A igreja prefere falar em esperança da salvação, né? E o fundamento dessa esperança está no amor de Cristo por todas as criaturas, né? E na sua entrega por todos, inclusive pelas crianças. Pastoralmente, o que nós podemos então orientar, né? Diante de tudo isso, a igreja mantém basicamente duas atitudes que se complementam. A primeira
a urgência do batismo, né? Batizar a criança o quanto antes. Não pelo perigo de morte, mas porque o batismo é um sacramento da graça de Deus, portanto, um dom gratuito do céu que não deve ser adiado, né? Está no Catecismo da Igreja, lá nos números 1250 até 1252. Segunda ideia fundamental, confiança na misericórdia. Nós devemos entregar a Deus as crianças que partiram sem o sacramento, pedindo que por sua vontade, né, pela vontade universal de Deus de salvar a todos, que também introduza na vida eterna aqueles que pelo menos os pais tiveram o desejo de batizar, né, aquilo que se chama de batismo de desejo. De modo que então pastoralmente a igreja consola aos pais enlutados com essa palavra de fé e de esperança, sem nunca perder de vista a importância de administrar o batismo à criança, né, ainda que nos primeiros dias de vida, mesmo ainda mais em situação onde há uma incerteza de se vai sobreviver, de doença, fragilidade, que se faça um batismo de emergência, né, para poder garantir pelo menos o batismo, ou vale também o simples desejo dos pais. O batismo é necessário e quando em situação urgente deve ser ministrado o quanto antes. Deus não se limita aos sacramentos, né? Ele vai além, mas o sacramento é uma graça que pode ser celebrada, inclusive em momentos delicados, né? Por isso, se alguém morre sem o batismo, a igreja não proclama uma certeza, mas ela proclama uma esperança que é firme, que é muito consoladora, que é apoiada na misericórdia divina, no amor de Cristo pelas crianças, na vontade de salvar a todos. Assim, fica evidente aquela frase de Jesus, quando diz, né, no Evangelho de Mateus 19:14, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Que esse vídeo possa ajudar muitos pais, muitos catequistas, enfim, a entender que a graça do batismo é com certeza uma graça imensa e que nós desejamos para todos, né? Agora, se alguém porventura morreu sem essa graça, que pelo desejo, especialmente dos pais, possa receber do lugar onde estiver a salvação que o próprio Deus concede. Sobre o limbo, vale dizer ainda, o limbo era uma espécie de lugar, um lugar teológico, enfim, um lugar meio confuso, onde não é nem inferno, nem purgatório, nem céu. Era um lugar mediano ali, né? Uma coisa meio esquisita. Isso a igreja não aprova, né? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a esclarecer alguns pontos. Ficou um pouco longo, é verdade, mas ele tem essa finalidade de ser bem catequético e bastante explicativo. Deus te abençoe.